Olá, gente, a paz de Cristo. Quero agradecê-los aí por vocês estarem me acompanhando no canal e peço por gentileza uma vez mais que vocês compartilhem aí o nosso endereço no YouTube para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Deixa eu lhe trazer algo aqui na segundo livro de Samuel, no capítulo 6, onde nós temos aí a informação em que Davi tenta pela primeira vez trazer a arca novamente para Jerusalém. Após 20 anos, a arca na casa de Abinadab, nós vemos Davi, após ter sido ungido rei de Israel, você vai perceber que Davi, após ter sido constituído em toda Israel, ou sobre todo Israel, Davi ele começa então a estabelecer, ele começa então a colocar as coisas nos seus devidos lugares. E ele entendia que a presença de Deus no ambiente é tudo de bom, é a máxima, é a maior importância que nós precisamos dar, é trazermos, é termos, é atrairmos, é simplesmente nos preocuparmos com a presença de Deus. E Davi entendia, porque até então, se ele chegou aonde ele chegou foi por conta da presença de Deus e não somente por questões meritórias. Nós vemos então Davi fazendo pela primeira vez uso de suas atribuições para trazer a arca para Jerusalém. Infelizmente, nessa primeira parte, nessa primeira tentativa, as coisas não deram certas. Nós vemos que Uzá e Aior, que eram filhos de Abinadab, eles se propuseram a trazer a arca, mas a arca ficou na casa deles durante 20 anos. Então prontaram a arca, olhando cuja arca eles já estavam acostumados em tê-la. Então, a partir do momento que você se acostuma com Deus e com os seus utensílios, aí acaba a questão do respeito, acaba a questão do temor. Nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus. Nós não podemos nos acostumar com as coisas de Deus. Então, quando nós nos acostumamos com algo, nós deixamos de respeitar, nós deixamos de zelar, nós deixamos de cuidar. E isso é grave. Nós precisamos entender que as coisas de Deus, elas são prioridades na nossa vida e não pode de forma alguma deixar que isso caia na rotina ou na mesmice. Nós precisamos entender que se a presença de Deus é uma condição sine qua non na nossa vida, nós precisamos tê-la como a máxima da nossa existência e das coisas que temos, pois a presença do Senhor é tudo na nossa vida. Infelizmente, o Senhor, por conta deste tratamento de usar com a arca, por simplesmente ver a arca como algo costumeiro, por eles terem se acostumado, ele toca na arca, e o texto no verso 8 diz que Deus causou ruptura em usar, e isso perturbou, contristou Davi, e Davi faz então questão de deixar a arca na casa de Obed-edom. Eu falei sobre isto numa mensagem anterior a esta, e a casa de Obed-edom foi abençoada em 3 meses, não somente ele, mas toda a sua casa. A segunda tentativa, nós vamos ver cuidados diferentes de Davi, nós vamos ver o zelo, nós vamos ver uma forma correta e acertada de nós carregarmos, de nós termos, de nós transportarmos a presença de Deus. E nós lemos no texto que por 6 passos eles sacrificavam bois e carneiros cevados. Isto me faz entender que quem decide carregar, ter a presença de Deus, precisa fazer constantes sacrifícios. Não existe, irmãos, uma vida com Deus sem sacrifícios, sem devoção, sem abdicação, sem renúncia. Não existe sucesso em ter a presença de Deus se você não entender que você precisa fazer a sua parte. Você precisa entender que você precisa estar apto
e fazer as coisas acertadamente para ter a presença de Deus na nossa vida. Quem quer a presença de Deus, quem quer que a presença de Deus lhe acompanhe, quem quer que a presença de Deus seja notória e faça parte da sua existência, para onde você for, dos seus planos, dos seus projetos, das suas aspirações, você tem que fazer de forma acertada, não pensando em você, mas sim pensando na presença de Deus na sua vida. O que você deve fazer para que a presença do Senhor vá para onde você for. É importante também, se assim me permite, eu fazer menção da preocupação de Moisés quando o povo peca e o pecado do povo faz com que Deus tomasse uma decisão em não ir mais com o povo, e sim enviar um anjo para que este anjo acompanhasse o povo. Moisés, ao saber disso, ele fica totalmente desesperado, porque anjo não faz milagres, anjo não faz brotar água da rocha, anjo não vai abrir o mar, anjo não vai dar a proteção que o povo tinha, à noite coluna de fogo e de dia nuvens de fumaça. Ei, queridos, não pense em nome de Jesus que exista algo maior ou mais poderoso da presença do Senhor. Não existe nada. Anjo não vai fazer o que Deus faz. Anjo não tem poder se assim Deus não lhe outorgar o poder. Então fica a dica para você. Fica aqui uma palavra para o teu coração. Não se acostume com a presença do Senhor. Não trate a presença do Senhor como algo comum. Tenha respeito, tenha zelo. Você é um transportador da presença do Senhor. Você e eu, nós somos um privilegiado em termos sido escolhidos para comportar, para receber, como o apóstolo Paulo, ele diz que mesmo ele sendo vaso de barro, ele tem a glória da excelência de Deus derramado sobre a sua vida. Não se esqueça, nós só somos o que somos por conta da presença de Deus. Nós só temos o que temos por conta da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. Ô queridão, em nome de Jesus Cristo, quer ser bem-sucedido, saiba transportar, saiba ter, saiba carregar a presença de Deus, se for da forma correta, com temor, com tremor, respeitando as suas diretrizes, as suas ordenanças, sendo obediente, fazendo tudo conforme Deus lhe ordenar. Fica tranquilo, sacrificando, se abdicando, se dedicando, abrindo mão. Meu irmão, fica tranquilo, você será ricamente abençoado por Deus. E outro sim, queridos, quem carrega a presença de Deus precisa entender que não existem protocolos. Quem carrega a presença de Deus sabe que não existe etiqueta. As etiquetas precisam ser quebradas. Quem carrega a presença de Deus precisa entender: ei, essa cerimônia não cabe aqui. Vamos colocar essa cerimônia para correr. Quem carrega a presença de Deus precisa entender que as regras não se aplicam no momento em que você entende, em que você precisa dar o seu melhor. Davi entendeu que no momento em que ele carregava a arca, protocolos precisavam ser quebrados, cerimônias precisavam ser colocadas para fora. Ele entendeu que os padrões habituais não iriam lhe promover em nada. Ele jogou as regras fora. Quando você lê o texto, quando a arca está entrando e que Davi começa a saltar, Davi ele foi arrebatado pela ocasião. Davi ele dançava, mesmo que sem ritmo, sem critério algum, porque esta era uma expressão natural de alguém que estava totalmente entregue ao momento. Alguém que estava totalmente entregue ao momento de devoção e de adoração. Ali não existia mais liturgia. Davi, quando entendeu, aqui não tem culto do pacote pronto. Aqui vai ser uma expressão natural de alguém que sente a presença de Deus e que precisa dar o que realmente Deus quer
receber, não atos religiosos, ações formais, regras, e simplesmente um momento de entrega. Entenda isso. Quem tem a presença de Deus, meu irmão, dá o seu melhor. Quem tem a presença de Deus está desprovido de regras e de culto do pacote pronto. Abre mão disso quando você entrar na presença de Deus. Doe-se. Que as suas ações sejam expressões naturais e que você seja completamente tomado pelo Espírito Santo. Que você realmente possa receber uma alegria entusiástica, a qual você vai ser movido pela naturalidade do momento. Você vai se envolver com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai chamar você para bailar, para dançar, e prontamente você vai se entregar da forma que você precisa. Ok? Sem muito formar, sem muitas coisas formais. Permita que o momento te arrebate. Se é o momento de você adorar, adore, sem regras, sem formalidades, sem liturgia. Dê o seu melhor. Receba esta palavra para o teu coração. Que Deus te abençoe.